Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos ver o debate sobre o jogo entre São Paulo e Ituano pela Copa do Brasil, terceira fase. O time do São Paulo, né, estreando na competição. O torcedor fica bem chateado com a atuação do São Paulo. São Paulo que veio de uma atuação muito boa na Copa Sul-Americana, vencendo o Tigre por 4-0. E no jogo da Copa do Brasil, a equipe não saiu do 0-0 jogando no Morumbi. Lembrando, o próximo jogo vai ser em Itu, a casa do Ituano, né? E o São Paulo, né, vai ter que vencer para poder se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos acompanhar aqui mais um debate do ESPN. Vou deixar o link na descrição. Cresce os direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Perto do outro lado, Luciano encostando no Caleri, e nem assim o jogo do São Paulo fluiu minimamente bem. Então, a gente critica o Rogério, porque é um técnico que às vezes tem essa dificuldade de assumir responsabilidades, de dizer o que ele disse ontem, mas ele fez o básico, assumiu que foi um jogo ruim do São Paulo, que as coisas que se pretendiam, o plano de jogo do São Paulo não funcionou. Então, pelo menos do lado do treinador, não houve esse negacionismo de acreditar que o time teve volume. Ele poderia jogar essa cartada. Não, mas a gente teve volume, a gente pressionou o Ituano. E não foi pressão aquilo ali. Foi só tentativas de gol aleatórias. Eu gostei, isso que você destacou, porque se ele falasse isso, e isso às vezes acontece, não, tivemos volume, ficamos mais com a bola. Ele falou o básico. Quantas chances de gol teve reais? Ele falou, não tivemos quase chances de gol, não criamos, não adianta ficar chutando a bola para a área como ficou. O que eu acho curioso é o seguinte, o Prates estava comigo, antes de virmos para cá para o estúdio, e encontramos com o motorista da van tricolor. Epa! Também conhecido como o senhor Jubê, motorista da van, e ele estava reclamando, o Luciano não pode ser reserva. Tava ou não tava? Tava. O Luciano tem que jogar assim. E o motorista da van, ele representa uma grande coletividade tricolor. Tá muito preocupado com o Brasileirão, hein, Abel? Sim. Demonstrou uma preocupação muito grande Dizendo com o que o São campeonato Paulo vai brasileiro. cair, vai lutar para não Vai cair. brigar até o final para não cair. Mas o que me chama a atenção, Prates? Muitos são paulinos reclamando que o Luciano não foi titular. Quando o Luciano é titular, reclamam que o Luciano não faz nada. E aí? O Luciano tem que ser titular ou não? Não, mostrou ontem que esse apelo pelo Luciano é muito mais ali do imaginário de acreditar que o Luciano pode retomar a boa fase que já teve no São Paulo, mas do segundo semestre do ano passado para cá, tem sido um Luciano de lampejos, que eventualmente, no clássico contra o Corinthians, consegue fazer 2 gols, mas não é um cara que tem uma regularidade para justificar um apelo popular pela titularidade dele. E ele entra em campo, o São Paulo até consegue, pela característica do Luciano e menos por ele chamar essa responsa, consegue criar um pouco mais de espaço, mas ainda assim muito pouco. Não é um jogador que vai entrar e mudar completamente a cara da equipe. O Galopo, por exemplo, vinha fazendo essa função melhor do que o Luciano, encostando mais no Caleri, sendo um jogador de criação. Galopo foi artilheiro do Campeonato Paulista. Até porque a gente precisa lembrar que o Luciano não é um 10. Ele não surgiu como um 10. Ele é adaptado nessa função, mas ele é um atacante. Então, até por isso, ele tem mais dificuldade de fazer esse papel, eventualmente receber a bola de costas. Não é a dele, mas para jogar nessa função precisa ter um pouco de cacuete. Como ele não tem e não tem feito a diferença como entra, é justificável ser reserva hoje. Tudo bem que ele não é o Pelé, mas eu concordo com o motorista da van. Do time atual, ele tem que jogar. O pouco que o time fez ontem passou pelo pé dele. A escalação do Herisson ontem é uma coisa muito especial. A gente não pode esquecer que o São Paulo vinha de um jogo em que o Herisson ganhou aquele jogo. Eu ia falar isso. Contra o Tigre. Mas é um jogo de característica completamente diferente. O São Paulo tinha espaço para contra-ataque. Aquele é jogo para o Herisson. Você está jogando com o Ituano em casa. Hã? Então, começou até com os 3 zagueiros, que eu acho... Ituano com 10 atrás e um exagero. recuado. Eu não sou contra 3 zagueiros, desde que os 3 zagueiros estejam lá para liberar jogo pelas alas. Não era o que estava acontecendo. Então, ontem eu teria entrado com o Luciano. E acho que o pouco que ele fez ainda foi tudo que o São Paulo fez, em termos de ataque. Há um certo exagero, há uma mística, realmente, a torcida, esse negócio do Luciano, né? Sim. O cara vai entrar e ganhar a Copa do Mundo de Clubes para o São Paulo. Sim. Não é isso que a gente está falando. Mas no deserto de homens e ideias, que é o São Paulo hoje, você não pode deixar de escalar o Luciano. Mas porque não tem ninguém melhor. Não pode criar a ilusão, prof, de que colocando o Luciano como titular, os problemas do São Paulo são resolvidos. Não é isso. Esse São Paulo
durante a temporada, vai oscilar bastante. A tendência é essa. Verdade. Não vai ser um São Paulo estável. Mas o pouco que o Luciano entrega é importante para o São Paulo hoje. Não tem ninguém entregando mais do que ele. E na hashtag F360BR já temos os primeiros comentários desta quarta-feira. Os passageiros da van? Não, o pessoal da van tá acompanhando. Eles acompanham. Essa van O filosofia. F360, eles acompanham sim. O Prats viu que o motorista da van está preocupado com o rebaixamento. Nem começou o Brasileirão. Não, e muita gente se identificou com ele. Aí ficou todo mundo falando, também tô no nosso papo lá, Aí eu tava falando, nossa, mas vão cair 4 ou 10, né? Depois da conversa a gente chegou a essa Esse ano conclusão. tem mais candidato a rebaixamento do que o Tem mesmo. Vicente, bom dia, amigo. Não posso dizer que o trabalho do Ceni é ruim, pois não existe trabalho de E treinador no São Paulo. Que isso? o Viola concorda. Ceni teve a capacidade de tirar o Erisson, que fez 2 gols contra o Tigre para deixar o Caleri, que não jogava há 40 dias. Péssimo desempenho, criatividade zero. Fora Ceni já. Opa. Achou a solução pro tricolor, o Ah Anderson. lá, Só faltou a Tá hashtag. apoiando aí lá. João Ricardo, bom dia, amigo. É tricolor, hein? Tô vendo o fundo ali. Tem tricolor ali no fundo. O São Paulo não sabe jogar contra times que apresentam propostas defensivas no Morumbi. Se não buscar alternativas, vai ter muitas dificuldades em casa nesse campeonato brasileiro. Olha a preocupação aí. São Paulo ontem jogou tão organizado como a mesa do João Ricardo. Ah, é? Ou seja, sem organização. Boa. Vamos arrumar isso aí, João. Mas acho que o João se encontra lá na bagunça dele. O São Paulo não se encontrou, não. Ayrton, dizem, companheiro de Bruno Vicari em pedaladas pela capital paulista. Pedalam quilômetros e quilômetros. Impressionante. Grande Ayrton, bom dia. Ah, não, mas ele é do Rio. É do Rio. Do Rio. Então, Ele é do Rio, então ele encontrou então o ele Vicari. pedala quando- bastante, hein? Bom dia, Ayrton. Vem O problema do pedalando. São Paulo é o mesmo de outros grandes. Não tem condições de contratar bons jogadores. E, como sempre, a culpa é do técnico. Eu falo. É ter um carro 1.0 e querer que tenha desempenho de uma Ferrari. Isso o professor entende. O professor já Entendo trabalhou do na 4 1.0, rodas. Mas do 1.0 eu entendo mais do que da Ferrari. O 1.0, pelo menos, ele é 1.0. Ah, mas ele te leva de um ponto ao outro. Pelo menos isso. E a né? gente sabe que tem 1.0 turbo que anda mais que Ferrari. É verdade. Aquele 1.0 turbinadinho. só um não- motor. 1.0 turbo anda mais que Ferrari. Essa daí foi boa. Só Essa não- eu sabia, No Breno. futebol a gente vê alguns. Tem mesmo. Só não pode pôr o tem mesmo. ar-condicionado, que aí carrega. Aí pesa. Vamos falar do Luan? Ou não, vamos ouvir o Rogério Ceni falando sobre o Luan, hein? Luan não foi nem relacionado ontem. Pois né? é, Vamos isso que ver. ele está justificando. Eu já conversei situação. várias vezes com o Luan sobre várias coisas, desde a época que ele estava machucado, de dar as oportunidades, converso sempre com o Luan. Acho que ele pode ajudar bastante o clube. Gostaria que só que esse caso dessa renovação de manda uma proposta, aí vai uma contraproposta, manda que fosse resolvido. Afinal de contas, ele é um jogador já da base, que gosta tanto do clube. O clube também está fazendo um esforço grande para mantê-lo. Eu espero que essa resolução saia o mais rápido possível. Ele ser Eu acho que é utilizado ou melhor- relacionado. Eu acho que é melhor resolver a situação, porque ano passado nós tivemos casos de jogadores que jogaram até o fim do contrato e, infelizmente, deixaram o clube. Então, acho que o ideal seria resolver a situação o mais rápido possível, seja para ficar, seja para deixar o clube. Eu acho que isso é importante para o clube. Eu penso em preservar, não é uma ordem da direção, não é nada, essa é da minha cabeça. Eu penso em preservar essa relação com o clube. Eu acho que é melhor definir essa situação. Porque um dia uma proposta, outro dia vem, vai. Então, assim, vamos definir. Quer ficar, vai ter as oportunidades. É um recado, né? Luan desestreia pelo profissional do São Paulo lá em 2018, 5 anos atrás. Ele fez 7 jogos, estava saindo da base, né? Ele tem a porcentagem de participação no time. Em 2019 já melhorou bastante, ó, já foi quase 60%, 35 jogos. 42 em 2020, foi quando ele mais atuou. 40 em 2021. E quem era o técnico 2020 e 2021? Diniz? Tô tentando lembrar. Diniz, depois o Crespo. É, boa, Diniz, depois do Crespo. Aí 2022, ano passado, aí ele já teve lesão, ficou muito tempo fora. Quando voltou, estava visivelmente fora de forma. E a maneira que ele se recuperou incomodou o Rogério até publicamente, né, Bel? Não pode Demorou esquecer muito, que né? o Rogério chegou a falar que, olha, o jogador que não está recuperando, muitas vezes tem que ficar mais tempo no clube, enfim. Se Mas acho dedicar que isso mais já à foi, fisioterapia, já foi né? acertado, Pois é. Aí ele voltou,
se eu não me engano, no início desse ano, fez bons jogos no Paulistão, já aparece em forma, fez inclusive golaço de fora da área, não me lembro em qual jogo. Contra o Santos ele fez, contra o Botafogo de Ribeirão Preto ele fez. Contra o Botafogo, ainda bem que temos aqui a Enciclopédia 2. Enciclopédia 1 é o professor Celso Zelo. Enciclopédia 2 é E o Rafael Prats, Bonuzinos o também. tático. O tático. Em 2 volumes. Então ele lembrou que o Luan fez gol contra o Santos, contra o Botafogo. O Luan parecia voltar à melhor fase dele, né? Esse é o português, Sim. claro. Só que aí tem esse problema do contrato, e o Rogério foi bem claro. Ou renova o contrato, fica no São Paulo, ou não vai jogar mais. Foi isso que eu entendi. Quer esquece, não quer esguice. Não é isso? É isso aí. E o Rogério tem a razão dele, Abel. O que eu acho que tem que ser conversado, e aí foi uma coisa que o Rogério, ele deixou claro ontem. Partiu dele, não da diretoria, essa opção de que, olha, se não renovar, não vai jogar. Eu acho que, primeiro, isso tem que ser conversado com a diretoria também. E segundo, se isso prejudicar o time, ele está tirando uma opção do time que poderia ser útil ao time, aí é complicado. Aí ele tem que ver o comportamento do jogador, se o jogador está diferente porque o contrato está acabando. O São Paulo e o Luan já há muito tempo conversam para se acertar e não houve um acerto ainda. Eu estou enganado ou ele disse que é até o final do ano o contrato? Não, eu acho que até o meio do ano. Ah, então tá. Até Então o já meio do está ano. próximo. Até o meio do ano. Então, o que o Rogério deu um ultimato. Não relacionou o Luan, deixando bem claro que se não houver um acerto, se ele não continuar no São Paulo, não renovar o contrato, não vai jogar mais com ele. Se renovar o contrato, aí ele volta a jogar, fica à disposição. Então, nessa situação, por exemplo, ontem, se ele está relacionado, na Copa do Brasil, se ele é transferido para um outro time no Brasil, não poderia jogar. Então, no São Paulo, como ele não jogou, se sair para um outro time do Brasil, ele pode jogar até a Copa do Brasil se precisar. Mas eu acho que tem que ser visto com muito cuidado isso, para não virar uma situação contratual, prejudicar o time. Se ele acha que o Luan hoje não é indispensável, não é tão fundamental ao time, eu também acho que não é, aí ok. Olha, tem que acertar a situação contratual, o São Paulo está fazendo a proposta, o jogador fez contraproposta, estão conversando. E é uma forma também de pressionar o atleta a definir o que ele vai fazer, a decidir o que ele quer. Claro. Ou fica ou sai. É uma Ele pressão. está certo. Se não ficar, tá fora, não vai Porque jogar. tem gente que discute, às vezes, mas mesmo que ele vá embora, já que o clube vai pagá-lo até julho, Isso. que aproveite. E tem gente que, eu imagino que na cabeça do Rogério, mas se ele não vai ficar, ele já está com a cabeça para onde ele vai, não vai render a mesma coisa, então é melhor não jogar. Então, mas se não tem acerto é porque tem ruído. Se tem ruído, ele não deve estar no melhor da cabeça dele. O Rogério conhece os jogadores que ele tem em mãos. Felizmente, no futebol, algumas coisas mudaram, né? Quando eu era criança, tinha muito. Eu lembro que tinha uns jogos que o time era desfalcado porque fulano estava sem contrato. Isso. É uma outra situação, não é a situação atual, que pode assinar com outro clube, mas era uma situação, se o cara não tinha contrato, ele não jogava. Até porque ele corria o risco de se machucar. E dependendo do clube, né, você tinha essa questão aí, o clube teria que amparar o seu jogador, mas nem todo clube amparava. Então tinha essa questão no ar. Se o Rogério não está se sentindo seguro em escalar o rapaz, e como lembrou o Prats, eu acho que hoje o Luan acrescenta, mas ele não é absolutamente fundamental. Ele não é o único jogador da posição, ele não é disparado o melhor jogador do setor, ele é um jogador que contribui. Mas eu acho que o Rogério está certo. Primeiro acerta o ruído. Alguém pode dizer, mas não fez mais que obrigação. Mas eu achei interessante o Rogério esclarecer o assunto. Publicamente, até para o torcedor. Mas isso porque muitas vezes em outros clubes, o cara não fala. Mas é um outro ninguém fala episódio nada. como o Rogério Ceni extrapola muito a função de treinador na situação do São Paulo. E como muitas vezes a figura do Rogério ela é mais importante até fora do que dentro de campo. Ele está falando como um diretor, como um presidente ali. Olha, foi uma coisa que partiu da gente, ou partiu da comissão técnica, ou partiu dele. Não foi com a diretoria, foi uma coisa minha. Se ele acha que o jogador, de repente, não está com a cabeça boa para produzir todo o futebol dele, não é melhor o jogador resolver a situação dele, contratual, e aí sim o Rogério escalá-lo? Isso não é função do treinador ou é de diretor? Mas o Rogério... E renovar o contrato é do diretor, mas de analisar se o jogador está bem para entrar ou não, e às vezes um contrato, ou até um problema pessoal, pode fazer com que o jogador esteja sem cabeça, não é do técnico? Mas o Rogério quer que ele fique. Parece que o Ceni tem essa vontade e está certo, porque para mim o Luan hoje é o volante mais pegador do São Paulo e o volante que melhor combina com essa nova filosofia do Rogério. O Mendes é um cara que também consegue fazer esse trabalho de primeiro volante, mas tem até mais característica de saída. O Luan não, um jogador que tem chegada à frente, chute de longa distância, para mim um volante que se encaixa bem nesse novo contexto do São Paulo. E quando a situação, sempre que um clube
está negociando renovação perto do contrato vencer, tem um problema aí, porque ou não se detectou antes a necessidade de antecipar essa renovação, e isso é muito comum no futebol, ainda mais com jogadores jovens como o Luan. Você vai renovar contrato... Comum demais, né? No São Paulo, então? Então, e se chega a esse ponto, ali o recado do Rogério é para o Luan, para resolver a situação, mas também para a diretoria do São Paulo, para, vamos tirar isso aqui do caminho, a gente não pode ficar arrastando essa história, isso prejudica o jogador, e para mim vai ser um vacilo imperdoável do São Paulo perder o Luan, porque na situação atual, São Paulo não tem grana para sair contratando um jogador muito melhor no mercado. Falar, não, vai chegar um jogador que vai fazer a torcida esquecer que o Luan passou por aqui. O Luan não é um suprassumo dos volantes, mas ainda assim, para essa... Eu vejo potencial, um bom jogador. Potencial de desenvolvimento. Que o São Paulo tem, não é? Jogador com características interessantes para a filosofia do treinador. Jogador formado em casa, isso aí é um ativo que deveria ser mais valorizado pelos clubes. Então, para mim, o São Paulo não deveria menosprezar a dificuldade de uma reposição no lugar onde o Luan joga. É claro que sofreu com lesões, mas se o São Paulo se organiza internamente, tem um departamento médico melhor, consegue cuidar para que um jogador da qualidade do Luan esteja mais tempo à disposição. Então, isso é um problema interno a se resolver. Agora, em termos de bola, eu vejo que o Luan deveria ser prioridade do São Paulo para essa renovação. Essa agenda do São Galera, São Paulo mais uma vez tendo problemas, né, em renovar contrato com os jogadores, né, agora dessa vez é o Luan. E o São Paulo preocupa também para o Campeonato Brasileiro, é uma competição muito difícil. São Paulo tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, e uma coisa que São Paulo esse ano não pode fazer é ficar poupando jogadores no Campeonato Brasileiro. É o que eu digo, a edição do Campeonato Brasileiro desse ano tende a ser mais difícil do que a última edição. Então o São Paulo tem que tentar se reforçar o máximo que puder. Claro, o São Paulo não tem os recursos, não pode contratar jogadores que quer contratar, né? O Rogério Ceni quer mais jogadores, mas a equipe não tem condições de contratar, mas tem que abrir o olho porque Série B tá logo ali, e se vacilar no início do Campeonato Brasileiro, no final fica muito difícil de recuperar. Todo mundo viu ano passado o Ceará, Atlético Goianiense, foram equipes, né, que conseguiram ir bem, né, na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro deixou a desejar. O próprio Fortaleza também flertou com a zona de rebaixamento, depois conseguiu se recuperar no final do Campeonato Brasileiro. Então São Paulo esse ano tem que ter muito planejamento para poder conseguir disputar todas as competições que tem pela frente. Vai ter que focar em uma, e eu acredito que a melhor opção é tentar focar no Campeonato Brasileiro, que na minha opinião, se o São Paulo focar no Brasileiro, a chance de conseguir uma Libertadores é maior do que pela uma Copa do Brasil, né? A Sul-Americana também, na minha opinião, é uma competição um pouco mais fácil também para a equipe do São Paulo, tanto que na última edição foi finalista, não conseguiu o título. Caso conseguisse o título esse ano, o São Paulo disputaria a Libertadores, né? Agora vamos ver como que o São Paulo vai lidar nessa próxima semana, né? Lembrando que o próximo confronto entre São Paulo e Ituano é no dia 25 de abril, 9h30 da noite, no estádio Novelli Júnior em Itu, galera. E lembrando, né, caso esse jogo termine empatado, teremos disputa de pênalti, nada de vantagem para as equipes aí, né? E lembrando, o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. São Paulo vai jogar no Rio de Janeiro, vai jogar fora de casa contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.